Olá, meu nome é Lúcia Santana, sou professora de História e hoje a nossa aula será sobre o período regencial. Na aula de hoje nós vamos aprender sobre os antecedentes à regência, o próprio período regencial e as revoltas ocorridas e as consequências. Em 1831, Dom João VI, que estava em Portugal, morre. E pelo direito, quem deveria assumir o trono português era o seu filho mais velho, Dom Pedro I, que já estava no trono aqui no Brasil. Então, diante da pressão, tanto portuguesa, para Dom Pedro I voltar, ir para Portugal, assumir o trono, quanto à insatisfação aqui dos brasileiros com o imperador, Dom Pedro I assume o trono de Portugal. E aqui no Brasil também, pela questão de direito, quem deveria assumir era seu filho, Pedro de Alcântara. Só que ele só tinha 5 anos de idade. Pedro de Alcântara, ele era uma criança, tinha 5 anos, e posteriormente, quando é nomeado imperador, é que ele se torna Dom Pedro II. Mas uma criança não pode governar um país. Então, o que fazer? Qual a solução para esse problema? A Constituição determinava a organização de uma regência, composta por 3 membros eleitos em Assembleia Geral. O período regencial ele durou cerca de 9 anos, um período curto, porém muito confuso, com muitas disputas e revoltas. A primeira foi a regência trina provisória, já que os membros da Assembleia estavam de recesso. E, posteriormente, sim, teve eleição para eleger esses 3 membros que iam compor a regência, até Dom Pedro II, até Pedro de Alcântara, ter 18 anos e aí sim ser maior de idade. Uma questão importante desse período foram os partidos políticos. Então, parece difícil, mas não é. É bem simples essa movimentação dos partidos. Então, vamos entender a questão dos partidos políticos? Os integrantes desses partidos, eles pertenciam à elite agrária e comercial e não existia a participação popular. E também houve uma alternância de poder. Uma hora um estava governando, outra hora outro. Também houve uma alternância no poder. Uma hora era um partido, depois outro. E não, eles eram contra a qualquer mudança na estrutura, tanto política, administrativa ou econômica. O fato de estar no poder era somente para garantir os seus direitos. Então nós temos agora o Partido Restaurador, que era formado pela elite comercial e desejava a permanência do sistema político. Eles lutaram muito pelo retorno, pela volta de Dom Pedro I aqui para o Brasil. O Partido Moderado, ele era a favor de uma monarquia e escravista. Como eu falei anteriormente, nada de mudança social, político-administrativa. Permitiam até algumas reformas, algumas mudanças, mas nada que atingisse os seus privilégios. Eles pensavam da seguinte forma: primeiro eu. Se não atingir a minha condição, os meus privilégios, tudo bem. E com a morte de Dom Pedro I em Portugal, não tinha mais sentido existir o Partido Restaurador. Então esse partido ele se une ao Partido Moderado, já que na base, em comum, eles tinham isso, essa manutenção dos seus privilégios e do poder. E também tinha o Partido dos Exaltados. Os exaltados, eles lutavam por mudanças mais radicais, mudança na Constituição, um sistema federalista, e eles estavam mais concentrados no Sul. Mais adiante nós vamos ver que esse partido liderou uma revolta no Rio Grande do Sul. Esse partido ele não chegou a assumir o poder, mas lutava para isso. Então, nesse esquema sobre a regência, nós vimos o antecedente, que foi o retorno de Dom Pedro I para Portugal, para assumir o trono que lhe era de direito, e a própria regência, os partidos,
que estavam divididos entre restauradores, exaltados e moderador.